nos preparou para estarmos na tua presença, reunidos no teu nome. Queremos te agradecer por tudo que já aconteceu, pelo testemunho contado. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, será o mesmo Deus eternamente. O Senhor continua operando sinais e maravilhas, meu Pai, na vida da igreja, do teu povo, daqueles que creem, que clamam. E eu quero pedir ao Senhor, para que enquanto a tua palavra estiver sendo ministrada, que milagres sejam realizados neste lugar, que pessoas enfermas no corpo sejam curadas, que pessoas enfermas na alma e no espírito sejam também curadas, porque está escrito: aonde a presença do Senhor está, aí a liberdade. Então fique à vontade para curar a igreja, para sarar a igreja, para renovar e fortalecer aqueles que estão fracos. Fique à vontade, Espírito Santo de Deus, neste lugar. Nós estamos aqui para te exaltar, para te engrandecer. Eu declaro os pensamentos e os sentimentos cativos da tua presença, em o nome de Jesus. Aquele que crê, diga amém. Podem se assentar. Irmãos, antes que eu me esqueça, o presbítero Alexandre pediu para me avisar a igreja que você que quer trazer uma peça de roupa, uma chave, uma carteira de habilitação, tudo aquilo que representa o milagre que você precisa, traga. Nós estaremos orando, ungindo e clamando pelo milagre do Senhor na sua vida, casa e família, no nome de Jesus, amém? Jesus é a solução. Vamos orar juntos e clamar juntos no nome de Jesus. Repete comigo, irmãos: riquezas da graça. Amados, nós acabamos de ler aqui que nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, quando o Senhor nos vivificou. Mortos nos nossos delitos, repete comigo: mortos nos nossos delitos e pecados, quando o Senhor nos vivificou. Versículo 4: Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia. Irmãos, eu parei neste versículo hoje. Deus é rico em misericórdia. Irmãos, nós não estamos aqui porque nós somos bonzinhos. Nós não estamos aqui porque somos melhores do que os nossos familiares. E infelizmente, depois que a gente se torna cristão, a gente tem o hábito de criticar os nossos familiares, dizendo: você também não quer saber de nada, papapá, pipipi. Eu e você estamos aqui por causa da riquíssima misericórdia de Deus para com as nossas vidas. E eu quero enfatizar na mensagem de hoje a palavra riquíssima. E por que eu quero enfatizar a palavra riquíssima? Porque nós gostamos de riqueza. Todos nós gostamos de dinheiro. Todos nós queremos ficar ricos. Todos nós queremos ter um bom salário. Só porque aqui, irmãos, a Bíblia fala que Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Repete comigo: Deus é rico em misericórdia. Irmãos, e por causa da misericórdia de Deus, estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados, Ele enviou Jesus, o seu Filho, para morrer no nosso lugar. Por causa, irmãos, da misericórdia de Deus, Jesus se fez maldição no nosso lugar. Por causa da misericórdia de Deus, irmãos, o Senhor Jesus, Ele pagou o preço pelo nosso pecado. Irmãos, e uma das teses da reforma protestante é a graça de Deus, que precisava ser resgatada no meio da igreja, no meio do povo, porque, irmãos, é pela graça que nós somos salvos. E como está escrito, isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie nas obras das suas mãos. E eu quero que você entenda que é pela misericórdia que Deus enviou o Filho Jesus para morrer no nosso lugar. É pela misericórdia que Jesus veio, se fez maldição, porque a Bíblia diz que maldito é todo aquele que for despendurado em um madeiro. É pela misericórdia de Deus que eu e você estamos aqui. E enquanto nós estávamos cantando aquele hino aqui, irmãos, e eu amo a letra deste hino: eu nasci foi para te adorar. Eu nasci foi para te dizer que eu te amo. Irmãos, eu quero ser sincero para vocês que eu ficaria o resto da noite aqui dizendo: te amo,
te amo, eu te amo. Eu quero te dizer que te amo, eu te amo, eu te amo. Irmãos, vamos ser sinceros. Talvez por causa do pecado que você cometeu no decorrer dessa semana, você não estaria aqui. Talvez por causa do pecado que eu cometi no decorrer dessa semana, eu não estaria aqui. Mas Deus é riquíssimo em misericórdia. Quem aqui já teve a experiência de ter cometido um pecado, e você sabe que é pecado que você não deveria ter feito, e aquele pecado te entristeceu de uma maneira tão forte, que você mesmo tinha dificuldade de se perdoar. Você dobrava o seu joelho e falava: Deus me perdoa. E você sabe que Deus te perdoou, mas no íntimo do seu coração, você mesmo tinha dificuldades para perdoar você mesmo, porque você cometeu um pecado, que você sabia que era pecado. Você sabia que você não deveria cometer aquele pecado, mas ainda assim você cometeu. E aí você foi lá e falou: Deus, tenha misericórdia da minha vida mais uma vez. E depois, talvez de uma semana, 10 dias, pedindo perdão a Deus todos os dias, embora sabendo que quando Deus nos perdoa, Ele não se lembra mais do nosso pecado, mas o nosso coração tem dificuldade de perdoar a nós mesmos, por causa daquilo que fizemos. E depois de alguns dias falando: Deus me perdoa, eu não deveria ter feito, você conseguiu se sentir perdoado novamente. E é por causa desta misericórdia que nós estamos aqui. A Bíblia diz, irmãos, que as misericórdias do Senhor são as causas pelas quais nós não somos consumidos. E olha o que a Bíblia diz, irmãos: as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Elas são novas a cada manhã. E por isso, irmãos, eu quero que essa palavra fique gravada no seu coração. Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com o qual Ele nos amou. Deus é rico em misericórdia. Quando o pecado ele é reincidente, é pior ainda quando não é a primeira vez que você cometeu o pecado. Você pecou uma vez, pediu perdão, Deus te perdoou. 2 vezes Deus te perdoou. 3 vezes Deus te perdoou. 4 vezes Deus te perdoou. 5 vezes Deus te perdoou. Aí na 6ª vez você fala: Deus, mas eu vou te pedir perdão de novo. E aí com muito jeitinho você vai lá e fala: Deus, tenha misericórdia da minha vida, me perdoa. Porque Deus é rico em misericórdia, Ele nos perdoa novamente. Então, queridos, nós não estamos aqui porque somos melhores do que ninguém. Nós não estamos aqui por mérito, por merecimento. Nós estamos aqui por causa da grande riqueza da misericórdia de Deus, e por causa do seu grande amor com o qual Ele nos amou desde o primeiro dia até hoje. É por causa da misericórdia de Deus que nós estamos aqui. Deus é rico em misericórdia. E falando sobre as riquezas da graça de Deus, preste atenção, é pela graça que nós somos salvos. Irmãos, e a igreja precisa aprender a valorizar isso. Quem aqui já ouviu o ditado que filho que ganha tudo de mãos beijadas não valoriza aquilo que ganha? Quem, por favor, já ouviu isso aí? Filho que ganha tudo de mão beijada não valoriza aquilo que ganha. E traduzindo isso para a nossa vida de fé com Deus, não foi eu quem morri, não foi eu quem levei as chibatadas, não foi eu que recebi uma coroa de espinho, não foi eu que carreguei a cruz. Por isso, irmãos, eu não consigo compreender o preço que foi pago. Mas eu preciso entender, irmãos, que Jesus pagou o preço no meu lugar.
Ele se fez maldição no meu lugar, Ele me amou de tal maneira que Ele morreu no meu lugar. E o que me chama a atenção é que Ele morreu no meu lugar, mesmo sabendo que eu iria falhar no decorrer da minha caminhada. Ainda assim Ele morreu no meu lugar. Ainda assim Ele morreu no seu lugar. E eu preciso, irmãos, aprender, repete comigo, valorizar. Vamos mais forte, valorizar a riqueza da graça de Deus. Irmãos, se uma pessoa falhar 3 vezes com nós, a gente já não quer mais perdoar. Se uma pessoa falhar 3 vezes com nós, a gente já fala assim, não ando mais junto com você. Não ando mais com você, não te perdoo. Só porque a Bíblia diz assim, Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, porque eu enviarei o meu Espírito, o Consolador, e Ele estará com vocês todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos. Porque, irmãos, é pela graça. Nenhum de nós que aqui estamos vamos ser salvos por causa das nossas obras. Não, irmãos, é pela graça. E eu vou falar sobre isso aqui lá no final, já para não te dar o direito de viver no pecado. Não é porque é pela graça que você pode pecar. Repete comigo, não é porque é pela graça que eu posso pecar. Não, irmãos. A graça foi para nos perdoar, para nos purificar, para nos dar uma nova vida. Só porque sabemos que ninguém aqui é perfeito. Infelizmente nós falhamos. A Bíblia diz que se alguém disser que ele é perfeito, ele é mentiroso, ele está enganando a si mesmo, porque o único que foi perfeito foi Jesus. E pelo fato dele ter sido o único perfeito, somente o sangue dele pode nos purificar do nosso pecado. Mas um dia eu perguntei para minha esposa, falei assim, meu amor, se eu viver uma vida toda fiel a Deus, e no dia do arrebatamento, na hora do arrebatamento, eu estiver cometendo qualquer tipo de pecado, como é que vai ficar a minha vida? E a minha esposa foi e me deu esta mensagem, é pela graça que nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Deus, Ele nos conhece, Ele sabe das nossas limitações. Mas eu repito para você, isso não te dá o direito de viver no pecado. Porque uma coisa, irmãos, é o irmão Márcio fazer raiva em mim aqui agora, e bem na hora que o irmão Márcio está fazendo raiva em mim, o arrebatamento acontece. Aí eu vou ficar por causa do irmão Márcio. Aí eu vou ficar culpando, foi por causa do Márcio que eu fiquei. Agora outra coisa, irmãos, é eu viver no pecado. Pecado, como a missionária Carol falou há poucos dias atrás aqui, é um erro de percurso. Pecado é um acidente. Agora, quando a gente vive na prática do pecado, a Bíblia chama isso de iniquidade. É quando você se torna praticante de um pecado de segunda a segunda. Ou todas as vezes que você tem a oportunidade de pecar, você peca. Isso deixou de chamar pecado e passa-se a chamar iniquidade. Por isso eu quero ser bem claro com você, para você não ir embora pensando, o pastor hoje mudou a mensagem dele, e agora ele falou que se Jesus voltar e eu estiver no pecado, eu não vou para o inferno. Não, irmãos, eu não estou dizendo isso. Mas eu quero enfatizar aqui a riqueza da graça de Deus. A riqueza da graça de Deus não é por obras, não é por merecimento, é pela graça que eu e você vamos viver por toda a eternidade, junto com aquele que vive e reina para todo o sempre. Quem aqui crê nisso, diga glória a Deus. Irmãos, é pela graça que eu e você somos salvos. É pela graça que nós vamos viver a eternidade com Deus. É pela graça que em breve, aqueles que creem no arrebatamento serão arrebatados, aqueles que não creem, irão passar pela grande tribulação, e depois da grande tribulação,
irão reinar com Cristo por toda a eternidade. Irmãos, é pela graça. E você precisa reconhecer a riqueza da misericórdia de Deus para com a sua vida. E você precisa reconhecer a riqueza da graça de Deus para com a sua vida. Porque graça significa um favor que eu não mereço. Eu e você, irmãos, não merecemos estar aqui. Nós estamos aqui por causa da graça de Deus. Infelizmente, irmãos, quantos de nós pecamos aqui dentro enquanto estávamos adorando? Ou melhor, enquanto não estávamos adorando, né? Aí a gente pecou. Porque quem está adorando não peca. Quantas pessoas pecaram aqui dentro hoje? Como, pastor? Julgando. Está vendo por que é pela graça, irmãos? Repete comigo, é pela graça que eu sou salvo, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie nas obras das suas mãos. A primeira riqueza que eu quero te apresentar da graça se chama salvação, eternidade com Deus. Você não vai pagar nada para viver a eternidade com Deus. Você só precisa dar o seu coração para Ele. Amém, amados? Ninguém aqui vai pagar nada para viver a eternidade com Deus. É só você dar o seu coração para Ele. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 15, verso 11. Atos 15, 11. Atos 15, 11. Cremos, porém, que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. É pela graça. Abra comigo em Romanos, capítulo 11, verso 6. Carta aos Romanos, 11, 6. Se, porém, é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Repete comigo, é pela graça, não é pelas obras. Amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo agora lá na carta de Tito, lá no finalzinho da Bíblia. São todas as coisas. Irmãos, o Tito sumiu da minha Bíblia, sumiu da sua também? Tiago, Hebreus, vamos Tito. Achei, Tito, aleluia, 3:7. Quem encontrou, diga glória a Deus. Tito 3:7 está escrito: a fim de que, justificados por sua graça, sejamos feitos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Primeiro, justificado. Repete comigo, pela graça, eu sou justificado. Primeiro, pela graça eu sou salvo. Segundo, pela graça eu sou justificado do meu pecado. Irmãos, eu não sei aqui quem já viveu no mundo e na prática do pecado. Eu comecei a fazer uso de bebidas alcoólicas quando eu tinha 13 anos de idade, de 12 para 13 anos. E eu me tornei um alcoólatra, de dormir jogado na calçada. Me tornei um alcoólatra de chegar na minha casa embriagado, já contei para os irmãos. Minha mãe me chamar a atenção e eu começar a rir da minha mãe até urinar nas calças de tão bêbado que eu estava.
Me tornei um alcoólatra com 13 anos de idade. Mesmo sem conhecer a Jesus, eu já havia tentado parar de beber várias vezes. Ficava 2 meses sem beber, ficava 3 meses sem beber. E eu me lembro que teve uma vez que eu consegui ficar 1 ano sem beber. Só porque toda vez que eu voltava a beber, eu voltava pior do que eu havia parado. Eu me lembro que eu já havia feito IAC, encontro de tudo que você imaginar, para tudo que é lugar, tentando ficar livre do alcoolismo, das drogas e daquela vida errada que eu estava vivendo. E eu nunca consegui parar de beber. Não conseguia parar de beber, não conseguia parar de frequentar as noites. Só porque um belo dia, eu falei, Deus, bêbado dentro da igreja, bêbado, eu estava bêbado dentro da igreja. Vem orar. Aí eu fui orar, cheguei aqui na frente do altar, e eu falei, Deus, se o Senhor quer que eu seja um servo do Senhor de verdade, o Senhor vai fazer um milagre na minha vida. Os irmãos já conhecem o testemunho, a minha ex-namorada da minha época ia terminar comigo. No outro dia, a menina terminou comigo. E eu virei as costas e disse, agora eu sou crente. Sabe o que aconteceu, irmãos? Já fazem 25 anos que eu nunca mais coloquei uma gota de álcool na minha boca, que eu nunca mais usei drogas, que eu nunca mais me prostituí, que eu nunca mais passei na porta de uma boate, de um bar. Sabe por quê, irmãos? Pela graça, nós somos justificados do nosso pecado. Pela graça eu sou salvo, mas pela graça eu sou justificado, e a palavra justificado quer dizer que eu sou perdoado do meu pecado. A Bíblia diz que se com a minha boca eu confessar o meu pecado, Ele é fiel e justo para me perdoar do meu pecado. Mas não só me perdoar, Ele me purifica e Ele me justifica do meu pecado. Quem aqui entende isso, diga amém. Irmãos, quantas loucuras eu já fiz bêbado. Quantas loucuras eu já fiz bêbado, perdido nas noites, dirigindo bêbado em rodovia, voltando de festas e de tantas coisas. E Deus ali guardando a minha vida, porque Ele é rico em misericórdia. Quantas vezes eu me esforcei para parar de beber, quantas vezes eu me esforcei para parar de frequentar uma boate, uma noite, e tantas coisas erradas que ali nós fazíamos. Quantas vezes eu me esforcei, eu nunca consegui. Mas no dia em que eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus Cristo, foi instantâneo. Ele me perdoou, Ele me justificou e Ele me purificou do meu pecado. Quem aqui entende isso, diga glória a Deus. Irmãos, o bar, a boate, nunca mais, o traficante de droga, ninguém nunca mais viu R$1 do meu dinheiro. Sabe por quê, irmãos? Porque eu fui liberto, eu fui transformado, eu fui justificado do meu pecado. Irmãos, e a salvação é riqueza da graça, o perdão do pecado é riqueza da graça, a justificação é riqueza da graça, e a purificação do pecado é riqueza da graça. É pela graça que nós estamos aqui, é pela graça que nós somos salvos. Você acha que depois de tantas vezes cometendo os mesmos pecados, nós merecíamos sermos perdoados novamente pelo mesmo pecado? Não seríamos, irmãos. Quantas vezes já falamos para nós mesmos, nunca mais eu vou fazer isso. Pois basta uma semana e está lá nós novamente. Sabe o que nos sustenta? É a riqueza da graça de Deus. É a riqueza da graça de Deus. Irmãos, e nós precisamos servir a Deus com um coração grato. Aonde nós vamos encontrar um amor que nos perdoa, um amor que nos purifica, um amor que nos justifica do nosso pecado. Minha mãe nunca mais teve que perder uma noite de sono por minha causa. Eu me lembro que uma das piores noites da minha vida foi um dia que eu estava dentro de uma boate, 3 horas da manhã,
Minha mãe havia feito uma cirurgia de câncer. E daqui a pouco chega o meu irmão e me acha dentro daquela boate, bate nas minhas costas e fala: Sérgio, a mamãe está aqui na porta de casa. Na porta de casa, na porta da boate. Aí eu saio lá para fora e encontro a minha mãe com uma peruca, porque ela já havia perdido todos os cabelos da cabeça. Fraquinha, debilitada, uma bolsa de colostomia aqui, fazendo quimioterapia. E a minha mãe vira para mim e fala: Sérgio, vamos embora para casa. Eu falo: vamos. Pego a minha mãe e o meu irmão, coloco dentro do carro, chego na porta da minha casa. Olho para o rosto da minha mãe e pergunto para ela: mãe, eu estou bêbado? E ela chorando me responde: não. Eu disse: então desce do carro que eu estou voltando para a boate. Não tinha dor da mãe que transformava o meu coração. Não tinha choro da mãe que transformava o meu coração. Vendo a minha mãe ali doente, sabendo que ela estava se recuperando de uma cirurgia que ela havia feito, e eu olho para a cara dela e disse: mãe, desce do carro, eu estou voltando para a boate. Na mesma época, eu fui preso, e a minha mãe foi me buscar dentro da delegacia. Chegou lá toda debilitada, custando andar amparada nos braços do meu irmão e do meu cunhado, porque ela não tinha forças para sustentar o peso do corpo dela. E não adiantou, eu continuei a beber e a ir às boates da mesma forma. Mas no dia que eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus Cristo, Ele mudou a história da minha vida. Quem aqui entende isso, diga amém. Irmãos, e isso se chama graça, riqueza da graça. Riqueza da graça. Minha mãe hoje, ela chora de alegria quando chega na minha casa e vê a minha família. Quando ela vê aquilo que Deus fez na minha vida, aquilo que Deus me concedeu. E tudo isso, irmãos, não é por causa de mim, não é mérito meu, não é merecimento meu. É por causa da riqueza, da riquíssima misericórdia e graça de Deus. Irmãos, eu sou um ser humano falho. Eu não mereço a misericórdia de Deus. Mas quando nós estávamos cantando aqui, eu falava: Deus, mesmo com as minhas falhas, eu estou aqui para te dizer que eu te amo. Eu estou aqui para te dizer que eu te amo. E que foi para te adorar que eu nasci. Estou aqui, Deus, me perdoe. Sonde o meu coração, sonde a minha mente, sonde os meus pensamentos. Sonde os meus sentimentos, as minhas emoções, Senhor, sonda o meu coração. Mas eu estou aqui, é para te adorar. Eu estou aqui, é para te dizer que eu te amo. É como Pedro disse: Senhor, para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. É como aquele hino que nós louvamos sempre: quem um dia pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Porque a graça de Deus, ela nos constrange. O amor de Deus nos constrange. E uma última palavra no mesmo versículo, está escrito, versículo 7, Tito 2, 7, está escrito: a fim de que, justificados, perdoados por sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então a graça me dá salvação, a graça me dá perdão, a graça me justifica, a graça me purifica, e a graça me fez filho por adoção. Eu sou filho, e eu sou co-herdeiro com Cristo, de todas as promessas que o Senhor tem para a minha vida. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos creram, Ele lhes deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Aleluia! Você é filho de Deus, por causa da graça. Meu filho Lucas não está aqui hoje. Ele era um bebezinho de 1 ano. E eu peguei ele para ficar comigo na casa da minha mãe. E naquele dia eu deitei com ele na cama, e eu fiquei acariciando ele.
com tanto carinho, nenenzinho desse tamanhozinho assim, 1 ano de idade, e eu acariciando ele com o maior carinho que eu podia dar para ele. Naquele dia eu ouvi a voz de Deus audível falando ao meu ouvido. Sabe o que Deus falou comigo, irmãos? Deus falou assim comigo: filho, está vendo o amor com que você ama ele? Eu digo sim. Deus falou para mim: não se compara com o amor com que eu te amo. Nenhum de nós merecíamos sermos chamados filhos de Deus, mas por causa da riqueza da graça de Deus, nós somos filhos e filhas amados e amadas do Senhor. Pastor, mas eu sou tão falho. Eu também sou. Aí ele nos justificou do nosso pecado. Quando o inferno olha para a nossa vida, ele vê a marca do sangue de Jesus em nós, porque nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. E eu e você estamos em um processo de santificação. Já fomos justificados, já fomos perdoados do nosso pecado. Agora nós estamos em um processo que se chama o processo da santificação. E eu quero convidar você nessa noite a abrir o seu coração e falar: Deus, eu nasci foi para te adorar, eu nasci foi para te dizer que eu te amo mesmo, que não existe outro caminho, que não existe outro lugar melhor do que a tua presença. E eu estou aqui, Espírito Santo, continue me aperfeiçoando, continue me santificando. Jesus disse aos seus discípulos: eu já não vos chamo mais de servos, mas eu vos chamo de amigos. Irmãos, isso se chama graça, favor que nós não merecemos. Não endureça o seu coração diante de Deus. Com coração duro, com coração mole, Ele te ama do mesmo jeito. Só porque Ele quer evitar tanto sofrimento na sua vida. Ele quer te justificar, Ele quer te santificar, Ele quer transformar, Ele quer mudar a história da sua vida. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Se renda diante deste amor e fala: Deus, quem sou eu? Quem sou eu para estar na tua presença? Se prostre diante deste amor. Abra mão das suas resistências, porque talvez você tenha resistido a esta graça transformadora, a este amor que nos constrange. O apóstolo Paulo diz que os 3 maiores dons é a fé, a esperança e o amor, mas dos 3, o maior é o amor. Irmãos, e aquilo que ninguém pode fazer por nós, aquilo que grito de pai e mãe não pode fazer, aquilo que sinto, que ninguém pode fazer, choro de mãe, lágrimas de uma mãe chorando por um filho, filho, não faz isso. Aquilo que ninguém pode fazer, a graça pode, o sangue de Jesus pode. Então eu quero convidar você nessa noite a se render a esta graça, a se render a este amor, a se render a esta presença do Espírito de Deus, que conhece as profundezas da nossa alma, do nosso espírito, a se render e a falar: Deus, daqui para frente a minha vida sem o Senhor não é mais nada, eu não consigo mais viver sem e distante da tua presença. Então, Espírito Santo, complete a obra que o Senhor começou. Eu sei que eu não mereço,
mas eu aprendi hoje, é pela graça, não é por mérito, não é por merecimento, é pela graça que eu serei salvo, é pela graça que eu sou justificado, é pela graça que eu sou transformado. Então, Espírito de Deus, transforma a minha vida, se renda a este amor, pare de brigar com Deus, pare de questionar a presença, o amor, pare, somente se renda, fala: Deus, eu estou aqui, papai, eu estou aqui, Deus, eu estou aqui, eu estou aqui, papai. Chore na presença de Deus todos os dias, rasgue o seu coração e não as suas vestes, rasgue o seu coração diante deste Deus, e não as suas vestes. Foi profetizado: eu vou arrancar o coração de pedra, e eu vou dar um novo coração, um coração de carne. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, a este o Senhor não resiste. Deus não tem dificuldade de nos perdoar, Deus tem dificuldade com a dureza do nosso coração, em muitas das vezes não querer reconhecer aonde é que nós falhamos, em não querer reconhecer aonde é que pecamos. Por muitos anos, eu fui chamado da ovelha negra da família, aquele que veio para manchar e sujar a família. Mas Deus escolheu as coisas simples deste mundo para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes, as que ainda não são para confundir aquelas que já são. Somos alvos desta graça, fomos alcançados por ela, estamos sendo transformados por meio dela, e o Senhor Jesus quer nos usar como igreja, para que vidas sejam alcançadas também por esta graça. O ministério de louvor, por favor, suba aqui, os obreiros podem vir aqui à frente.